Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais um dia de aula, vamos juntos, fique em casa e vamos lá. Olha só, essa aula hoje, agentes endógenos do relevo, são os formadores. Uma aula muito importante, é um assunto que vira e mexe, cai em vestibulares, vira e mexe, aparece no Enem, porque você já vai entender o porquê disso. Por quê? O que acontece? Muitas vezes nós temos terremotos, vulcões entrando em erupção, e isso mexe com a vida, às vezes, de continentes inteiros. Então você já vai entender que é um assunto que aparece muito no nosso dia a dia. É claro que nos últimos 30 dias a gente só tem ouvido falar da pandemia, né? Mas quem lembra da nossa aula lá há um mês atrás, eu passei um detalhe sobre vulcões, e vocês lembram que eu mostrei para vocês o vulcão da Islândia, que parou os voos todos na Europa, né, durante um tempo. Então, o vulcanismo, o tectonismo são muito, digamos assim, importantes no planeta e formam o nosso relevo todo santo dia, tá? Nós vamos começar hoje com os agentes internos do relevo, os agentes endógenos. Vamos juntos? São 3 agentes endógenos. O primeiro é o famoso tectonismo, que todo mundo já está cansado de saber que são os movimentos das placas tectônicas. As placas tectônicas se movem o tempo inteiro. O tempo inteiro as placas tectônicas estão ou colidindo uma com a outra, ou deslizando uma em relação à outra, ou mergulhando por baixo uma da outra, empurrando uma outra, ou até mesmo se afastando, como acontece com o caso da placa sul-americana, na qual o Brasil está inserido. O Brasil se afasta da África de 4 a 8 centímetros por ano. Há um afastamento. A placa tectônica que está o Brasil, que é a placa sul-americana, está literalmente se afastando da placa onde encontra-se o território africano, né, o continente africano, e a gente então se afasta ali de 4 a 8 centímetros por ano. Então o planeta é vivo, se move o tempo inteiro. Isso a gente chama de tectonismo. É lógico que esses movimentos acarretam em falhas, dobramentos. Então dá uma olhadinha nas diversas formas de relevo. Quando a gente tem o movimento na vertical, eu chamo de epirogênese. Olha a falha de San Andreas, famosa falha de San Andreas, aparece em vários jogos até, né, pra galera que curte videogame aí, tem a falha de San Andreas lá no GTA, então aparece bastante isso. É um movimento de epirogênese, um movimento vertical da placa. Esse movimento gera o que a gente chama de falha, essa falha é visível, né? Com um sobrevoo, se você sobrevoar um dia de helicóptero, de avião, é visível essa falha. Então é uma falha em que os cientistas esperam grandes terremotos, tem até filmes, né? Terremoto, a falha de San Andreas. Então os cientistas esperam aí um possível grande terremoto naquela região, que pega algumas cidades ali como São Francisco, Las Vegas, né? No oeste dos Estados Unidos, ok? Então bem ligados aí, lá na Califórnia, bem ligados. Tem algumas informações aqui, isso está no Moodle, depois a galera acompanha lá. Vamos lá, vamos juntos. A orogênese é o movimento que a gente tem literalmente horizontal das placas, elas se movimentando quase sempre uma contra a outra ou uma por baixo da outra. Isso gera grandes montanhas, os dobramentos modernos. Lembra da aula passada que a gente viu aqui também? Os dobramentos modernos são as grandes cadeias formadas no encontro das placas tectônicas quando essas se dobram. Por isso a gente chama esse movimento de orogênese, de formação de dobramentos, e que aí origina então as grandes cadeias de montanhas, como os Andes, o Himalaia, a região da cadeia dos Atlas nos Estados Unidos. Isso tudo causado pelo movimento horizontal, uma placa contra a outra ou uma por baixo da outra. Valeu, galera? Então olha só, tectonismo é movimento na vertical e na horizontal. Beleza? Na vertical a gente chama de epirogênese, na horizontal de orogênese. O tectonismo é um dos agentes endógenos. O próximo agente endógeno é o famoso vulcanismo. Galera, existem vários tipos de vulcões. Os vulcões, quando entram em erupção, sempre estão formando relevo. Sempre. Na Islândia, a Islândia aumenta todo ano 4, 5 centímetros. Né? Há uma falha lá do vulcão Hekla que abre todo ano, abre um pouquinho, vai literalmente abrindo a Islândia. Quando há erupções dos vulcões em volta ali da Islândia, são mais de 30 vulcões na Islândia, eles jogam lava e criam mais território, então a gente está tendo relevo o tempo inteiro. O vulcanismo causa relevo. Só para ter uma ideia, no Brasil, por exemplo, já houve vulcanismo, mas não há mais no momento. Então grava consigo o seguinte: vulcanismo forma relevo? Forma.
no mundo inteiro está formando hoje. No Brasil já formou. Nós já tivemos vulcanismo no Brasil. Dá uma olhada nessa imagem. Pega a região centro-oeste um pouquinho, o sudeste um pouco, o sul bastante. Olha Santa Catarina. Boa parte, né, do nosso Planalto é ou foi, né, causado por derramamentos vulcânicos lá na era Mesozoica, final da era Paleozoica para Mesozoica. Então no Brasil já houve vulcanismo, mas não há mais. Então olha só, dos três agentes internos, 2, tectonismo e vulcanismo. Vamos para o terceiro agora. O terceiro, dá uma olhada aqui, são os abalos sísmicos. O que são os abalos sísmicos? Pequenos tremores de terra que ao longo de milhares e milhares e milhões de anos vão literalmente fabricando o relevo mundial e também no Brasil. O Brasil tem abalos sísmicos? Claro que tem. São abalos menores aí do que 5 na escala Richter e maiores, né, geralmente do que 2, 3, 3,5 aí. Entre 2 e 5, que às vezes podem ser sentidos por alguém que estiver num prédio muito alto, por alguém que estiver, de repente, numa estrutura que balance um pouco mais, a pessoa pode sentir. Não chega a ser um terremoto. A diferença do abalo sísmico para um terremoto é que o terremoto é de grandes proporções e provoca geralmente estragos na economia, podendo ou não tirar vidas humanas. Os abalos sísmicos geralmente são menores, mas podem ser sentidos. Nós já tivemos vários no Brasil, né? Alguns desses aqui, se você olhar para a imagem no litoral de São Paulo, puderam ser sentidos aqui em Santa Catarina. Tá? E aí, claro que nem todo mundo sentiu, você vai dizer de repente, eu nunca senti, mas sim, os sismógrafos conseguem perceber e medir esses abalos sísmicos. É lógico que esse pequeno tremor, essa tremurinha, né, ela vai literalmente mudando o relevo com milhares e milhares e milhares de anos ao longo de milhares de tremores que podem acontecer ao longo desse tempo. Então, para recapitular, olha só, são 3 agentes endógenos que formam o relevo: o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. Tectonismo o Brasil não tem. Não há tectonismo no Brasil. Nós estamos no meio de uma placa tectônica, no meio da placa sul-americana. Por isso nós não temos os terremotos, porque os grandes tremores de terra são formados no meio das placas tectônicas. No contato das placas tectônicas. O Brasil está no meio, por isso que não tem. Né? Como os grandes terremotos são formados nos contatos, nós estamos no meio, não temos então, né, grandes terremotos. Nós temos sim abalos sísmicos, que são o quê? Às vezes formados por acomodação interna das rochas, deslizamentos ou acomodação em falhas que existem dentro das placas tectônicas, pequenas rachaduras nas placas que às vezes se acomodam e fazem com que a gente tenha aí alguns pequenos tremores de terra. Então, no Brasil não tem tectonismo, já houve vulcanismo. Nós já tivemos sim vulcanismo no Brasil, mas não há mais. No Brasil não há nenhum vulcão no momento em ação, ou vivo, ou dormente. Todos os vulcões no Brasil estão extintos. Nós não temos mais nenhum tipo de ação vulcânica no Brasil. E abalos sísmicos temos sim, né? Pode sim você estar em algum ponto um dia e você sentir a terra tremer por causa de um abalo sísmico no Brasil. Beleza? Então, para fechar, agentes internos do relevo, agentes endógenos, são 3 tipos: tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos. Valeu, galera? Agora é só aguardar que amanhã eu vou largar umas perguntas para você relembrar esse vídeo e ver de novo e responder para mim e mandar lá. Valeu, galera? Grande abraço, seguimos fortes, sigamos em casa, firmes e fortes. Grande abraço.